Boa tarde, turma TI2T, a turma da tarde, que estamos então em técnicas de enfermagem e o nosso papel aqui é te ajudar a aprender em casa, vendo os materiais. Então vou te dar uma dica. Hoje, no material que já foi enviado ontem, eu vou enviar novamente hoje para você acompanhar comigo o sistema de alto fluxo. Porque ontem vocês estiveram com a professora Márcia todo o sistema de oxigenoterapia baixo fluxo. Hoje é o alto fluxo e você vai entender melhor conforme a gente for acompanhando a aula, tá? Então, preste atenção. Na aula de hoje, primeiro, nós vamos ler juntos esta parte de alto fluxo que começa lá no slide 34, que nós falamos de alto fluxo. Então é oxigenoterapia em alto fluxo. Depois que você acompanhar essa aula, eu vou liberar mais tarde, lá para umas 15 horas, né? Vou liberar a atividade de hoje, que é a atividade para você fazer. Uma dica que eu dou de coração para você, que é: copie essa aula agora que eu estou te passando, vai anotando, faça anotações. Se quiser mandar foto para mim, pode mandar também. Não é obrigatório, mas aproveita esse tempo que você está tendo essa aula online para fazer suas anotações no seu caderno. Anotações do que eu estou te falando agora, tá? Não é obrigatório, mas é legal você fazer, aproveitar o seu tempo aí que você está estudando. E depois, quando eu passar a atividade, essa é obrigatória. Você vai fazer a atividade que eu vou te liberar lá para umas 15h30, tá bom? Libero um outro vídeo com uma atividade, é um vídeo bem curtinho, com uma atividade que você tem que me entregar obrigatoriamente até as 18 horas, tá? Acho que você já está acostumado com isso, então vamos aí dar uma olhadinha nesta página aí. Provavelmente está na sua página lá 34, mas está escrito assim: sistema de alto fluxo. Vamos lá. Ó, sistema de alto fluxo. Os sistemas de alto fluxo são capazes de fornecer uma alta concentração de oxigênio, acima do que a pessoa é capaz de inspirar, e é indicado em casos mais graves. Em situação de hipóxia, anote aí, ó, hipóxia é pouco oxigênio no sangue. Essa palavra hipóxia é pouco oxigênio no sangue, provocado por insuficiência respiratória, enfisema pulmonar, edema agudo ou pneumonia, que eu vou te ensinar hoje. A máscara de Venturi é a maneira mais comum desse tipo de oxigenoterapia, mas possui diferentes adaptadores, né, que eu vou te mostrar aí os adaptadores para a máscara de Venturi. Vamos para o próximo slide, ó. Ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva, também conhecida como VNI, consiste em um suporte ventilatório que utiliza a pressão positiva para facilitar a entrada de oxigênio nas vias respiratórias, tá? E aí a frequência fica de 25 respirações e a saturação de oxigênio quando está abaixo de 90, tá? Então nós vamos ver, ó, VNI é ventilação não invasiva. Último slide de leitura, já eu vou com você, ó. A máscara de Venturi é a maneira mais comum desse tipo de oxigenoterapia. Possui diferentes adaptadores, ó, são esses adaptadores coloridos, de acordo com a cor. Por exemplo, o adaptador de oferta 40% é uma quantidade de 15 litros por minuto. Essa máscara possui orifício para escape, que é esse lateral que você está vendo aqui, ó, esses buraquinhos, tá? E tem que sair também o dióxido de carbono. Então tudo isso nós vamos discutir na aula de hoje. Eu só quis apresentar para você identificar aí no seu caderno. Vem para mim. Bora lá, vamos começar a aula. Seguinte. Primeira coisa, estamos falando de alto fluxo. Mas professor, alto fluxo de quê? Então você vai ter que anotar algumas coisas agora no seu caderno,
que não tá no slide, porque eu sei que tem gente que gosta só, né, de bater print, não gosta de copiar no caderno, então vamos lá. Coisas para você copiar no caderno. Primeiro, que você já sabe, porque você viu lá em Anatomia e Fisiologia, que é qual é o normal da frequência respiratória de uma pessoa, principalmente do adulto. Vamos focar no adulto. Quanto que é o normal da frequência respiratória? Pergunta difícil. Por que pergunta difícil? Cada livro, ele fala uma coisa. Cada site que você entrar, ele fala uma coisa. Então eu vou te dar uma decoreba muito boa. A decoreba é a seguinte. A frequência respiratória normal do adulto é de 12 a 22 movimentos respiratórios por minuto. De 12 a 22 movimentos respiratórios por minuto. Por que, professor, você passou e falou que era complicado? Porque tem site que mistura muito, tem site que coloca de 16 a 20, tem site que coloca de 12 a 20. Então, ó, eu peguei o espectro maior. É sinais vitais, aula de sinais vitais. Ah, professor, a professora Márcia me passou que é 16 a 20. Calma, vamos discutir eu e você aqui, ó. De 12 movimentos respiratórios a 22 movimentos respiratórios, a pessoa, ela se encontra em normalidade. Depende do que ela está fazendo. Vamos devagar. Se uma pessoa está dormindo, uma frequência de 12 movimentos respiratórios é boa. Tá tranquilo. Como eu vejo essa frequência respiratória? Toda vez que o paciente inspira e expira, eu conto 1. Aí, inspira, expira, conto 2. Inspira, expira, conto 3. Sempre dentro de 1 minuto. Então, eu fico com o meu reloginho marcando ali 1 minuto e se ele está dentro de 12 a 22, tá ótimo. Se ele está dormindo, 12 é ótimo para quem está dormindo. Agora, se é um paciente que está acordado, se é um paciente que está já assistindo uma televisão, sentado ou conversando, claro que a gente vai pedir para o paciente parar de conversar para nós medirmos essa frequência fica de 12 a 22. Então, quando ele está durante o dia, uma frequência de 20, 22 movimentos respiratórios, inspira, expira, tá normal. Isso você tem que decorar. Provavelmente, se a professora não passou, ela ainda vai passar. Sinais vitais, pensa, você tem que decorar, porque é o básico de um ser humano. Você tem que entender e um básico que um técnico tem que saber. Então, ó, para começar a aula de hoje, você anotou? Frequência respiratória normal de 12 a 22 movimentos respiratórios por minuto. Outra coisa que você vai anotar agora, uma curiosidade. É uma curiosidade. Eu quero te fazer uma pergunta e me responde pro vídeo aí. As pessoas que vão estar assistindo vão achar que você é louco. Você está falando com o celular, tem alguém aí na tela? É o professor, tá? O professor Tiago. Eu te pergunto uma coisa. Quanto você acha que tem de oxigênio no ar que a gente respira? Você que está normal. Quanto de oxigênio você acha que tem no ar que Deus fez na Terra? Esse ar que você está respirando na sua casa, que está lá na rua, é tudo igual. Quantos por cento de oxigênio você acha? Ó, vou te dar uma ideia. Uns números. 100% seria tudo. 100% seria tudo. Então você pode achar que todo o ar que você respira é 100% de oxigênio. 50% seria metade. Ó, 50% é uma metade. Você acha que é 50% de oxigênio que tem no planeta que você respira na sua casa ou na rua? Ou alguém que está normal? 0%. 0% é nada. Então você diria para mim assim, Tiago, não, é 0%. Não tem oxigênio no ar que eu respiro. Qual é a porcentagem de oxigênio? Eu acho que você já sabe, tá? Então vamos lá. Tempo na tela. Oi!
21%. 21%. Tem livro que coloca 24%, mas pode decorar 21%. 21% é o normal de oxigênio que tem no ambiente que você está e que um paciente normal ele inala 21%. Esse é o normal, tá? Agora nós estamos na aula de alto fluxo, são pacientes que têm que receber mais do que isso. Por exemplo, você tem visto na televisão. Na televisão você tem visto que tem pacientes que têm que receber mais oxigênio, que é o caso do Covid, tá? Mas bora pra frente que você já tá entendendo. Decorebinhas de hoje que eu já te passei, você anotou no caderno. Agora então, vamos ver de novo aí a máscara de Venturi, ó. Essa é a máscara de Venturi, tá vendo que tem essas pipetas aqui, ó? Essas coisinhas, elas são encaixadas aqui na máscara, ó. Vamos ver mais um? Ó, por exemplo, a azul tem 24%, a branca tem 31%. Vamos olhar aqui uma outra, ó. Por exemplo, a laranja, ó, 50% de oxigênio, tá? Cada cor tem uma porcentagem. Vem pra mim. Professor, o que isso significa? Eu e você, ou o paciente quando ele está normal, sem nada de oxigênio, ele está a 21%. Reparou que na Venturi pode-se colocar um pouquinho a mais? Por exemplo, 24%, chegando até 50% de oxigênio. Então anote aí, a máscara de Venturi chega até 50% de oxigênio. É bastante? Opa! Pensa, o paciente estava recebendo, sem nada, 21% que Deus criou no ambiente, que é o que tem de oxigênio. Quando você coloca essa máscara de Venturi com aquela pipeta, com aquele encaixe da cor laranja. Professor, preciso decorar agora? Não precisa decorar as Venturis, mas é bom você saber. Professor, por que eu não preciso decorar? Vou te dar uma dica, tá escrito. A pipeta da cor, por exemplo, laranja, tá escrito lá nela, ó, 50% de oxigênio. Tá. Professor, o que isso significa? Se um paciente está normal é 21%, quando você coloca aquela máscara de Venturi, vai a 50%. Aumentou. Você está dando mais oxigênio para alguém que está precisando. Gente, é muito fácil. Eu acho que eu até enrolei demais porque você já entendeu. Vamos pro próximo. Ó, lá no slide falava algumas palavrinhas. Então falava palavrinhas como DPOC, ó. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é composta por duas doenças, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Vem para mim. Lá na sua leitura, eu tô aqui para te ajudar na sua leitura para você aprender. Tava falando, olha, esse tipo de ventilação de alto fluxo, ele é utilizado para quem tem problemas respiratórios. Por exemplo, enfisema, que você acabou de anotar. Anota outra aí, pneumonia. Anota o que é pneumonia para você lembrar. Pneumonia é uma infecção no pulmão. Anota aí. Pneumonia é uma infecção no pulmão. Essa pneumonia, que é uma infecção no pulmão, ela pode ser por bactéria, pode ser por vírus, ou pode ser por fungo, ou qualquer outro micro-organismo, tá? A mais comum é por bactéria. Mas, por exemplo, você está vendo na televisão pneumonia por coronavírus, ou seja, uma pneumonia viral, tá? Então toda vez que alguém falar pneumonia, você sabe que é uma infecção, tá? O que é infecção? Falei lá na outra aula, pega lá minha outra aula, que infecção é quando um micro-organismo invade você e te causa uma doença, tá? Tinha outra coisa que eu já ia me esquecendo, né? De te falar. Uma coisa importante aí para você anotar. O que é hipoxemia? Eu falei lá, mas talvez você não anotou. Hipo significa baixo. Oxi tá falando de oxigênio. Mia é tudo aquilo que é relativo ao sangue. Então hipoxemia significa que o paciente está com baixo oxigênio no sangue. Como assim, professor? Se a pessoa está com problema pulmonar, o oxigênio não está conseguindo entrar para a pessoa e ir para a circulação. Então, toda vez que um paciente de coronavírus, eu estou falando muito de coronavírus, a aula não é de coronavírus, mas eu estou te falando isso porque está passando na televisão, aproveita para você aprender.
toda vez que tem uma pneumonia, por qualquer motivo, o oxigênio não consegue entrar. Por isso tem que entrar, por exemplo, com essa máscara. Como é que chama essa máscara aí que estamos vendo agora? Máscara de Venturi. Venturi foi o cara lá que desenvolveu ela, tá? Então a gente tem que decorar o nome. Bastante nomezinho novos nós estamos aprendendo, tá? Vai aproveitando que você está em casa estudando, que fica mais fácil para decorar, tá? Vai, faz uma decorada, faz igual eu, tá vendo que eu tenho minhas colinhas na parede? Faz alguma coisa, cara, para você aprender aí a decorar esses nomes, tá? Bora pro próximo. Então eu trouxe essa curiosidade para vocês, ó. Esse é um pulmão normal. Eu acho que eu falei com vocês na aula anterior, né? Tudo que é preto aqui, ó, é ar. Então aqui eu tenho o ar dentro do pulmão. Essa imagem foi tirada da internet e é um pulmão normal. E aqui eu tenho o coração, ó, o coraçãozinho aqui, ó. O coração tá aqui. Embaixo aqui, de curiosidade, é o diafragma, o músculo respiratório, tá? Então esse pulmão está normal. Decora esse pulmão normal aí, ó. Vem pra mim. Pulmão normal. Como é que é o pulmão normal? Aquela parte preta tá normal. Aquela parte branca tem o coração, tem lá o diafragma embaixo. É muito importante você ter na sua cabeça o que é normal. Porque com certeza a professora está passando para vocês muitas coisas normais. Como é que é o corpo humano normal? Como é que está funcionando o corpo? O que são sinais vitais? Hoje eu já te perguntei, qual que é o normal da frequência respiratória? Ah, pegadinha, hein? Frequência respiratória, ensinei hoje. De 12 a 22 movimentos respiratórios, tá? Que é essa faixa de normalidade. Você tem que estar na sua cabeça. Porque quando você for para o hospital, você vai ver coisas anormais. E como é que você vai saber o que não é normal? Sabendo o que é normal, tá? Por isso que a gente bate e te pega no pé para você saber tudo que é normal, tá? Então dá uma olhada bem nesse raio-x normal, que com o tempo você vai pegando. No futuro você vai ter uma aula só de raio-x, provavelmente comigo, aí nós vamos nos aprofundar. Hoje é só uma pincelada, tá? É para você entender por que o paciente precisa de oxigenoterapia de alto fluxo. Bora para frente? Então, DPOC é duas doenças, tá? Eu tenho todas essas características: obstrução dos brônquios, destruição dos alvéolos e endurecimento pulmonar. Isso é o DPOC. Vamos lembrar aí do raio-x normal, ó. Aqui, ó, lembra do raio-x normal? Que eu tenho as vias inferiores, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a traqueia, os brônquios, os pulmões. E aí, o que é a bronquite? Olha esse brônquio normal, olha esse brônquio normal. Esse brônquio normal, ele tá aí, ó, bem abertinho. Tá vendo esse outro, ó? Ele tá com it. Lembra que eu te ensinei da aula passada? Tá vendo que ele tá vermelhinho e tem um catarro? Vem pra mim. Então, ó, o que é a bronquite? A bronquite nada mais é, tem os nossos brônquios, esse é um brônquio normal. Esse é um brônquio normal, tá abertinho, lindo e maravilhoso. Quando a pessoa tem bronquite, eu ensinei na aula da semana passada, tudo que termina em it é inflamação. Quais os sinais de inflamação? Dor, calor, rubor e edema. Imagine o seu brônquio, cara, com dor, calor, rubor e edema. Esse edema, ó, faz o brônquio ficar menor, fica difícil do oxigênio passar. A pessoa com bronquite, ela tem dificuldade do oxigênio entrar, tá me entendendo? Por isso que ela vai precisar de uma oxigenoterapia. Professor, simplifica. Quem tá com bronquite, no momento da bronquite, esse it, essa inflamação, não deixa o oxigênio entrar. Logo, o que ela vai precisar lá no hospital? Oxigenoterapia. Ou seja, tá faltando oxigênio, tem que dar oxigênio. Tá faltando oxigênio para ela, tem que repor esse oxigênio, tá? É bem simples assim. Nesse próximo slide, ó, a bronquite crônica é caracterizada por obstrução dos brônquios e inflamação, e por hipersecreção de muco, que causa a hiperinsuflação dos alvéolos, tá? Já o enfisema pulmonar é o endurecimento progressivo das vias aéreas e das paredes pulmonares, o que leva à diminuição da complacência, da elasticidade pulmonar. Causas comuns de DPOC ocorrem com frequência em homens mais velhos, principalmente fumantes, pessoas que tiveram tuberculose, principalmente
seguida de tabagismo, ou até exposição à poeira por vários anos, trabalhadores de minas de carvão. Vem para mim. Seguinte, para você entender, tem gente que tem bronquite crônica, que é aquela inflamação nos brônquios, que deixou aquele brônquio todo com dor, calor, rubor, edema, secreção de muco. Gente, não dá para passar o oxigênio. Já o enfisema, tem gente que tem enfisema, que é o endurecimento do pulmão. O pulmão, ele é elástico, ó. Toda vez que a gente inspira, ele estica. Toda vez que a gente expira, ele diminui. Enche de ar, solta o ar. Então esse pulmão, ele é elástico. Tem gente que perde isso com o tempo. E tem gente que tem os dois. Isso é chamado de doença pulmonar obstrutiva e crônica. Lembra? Algo crônico é algo que não tem cura, tem um tratamento, mas ele é para a vida inteira, tá? Vamos para outra ventilação? Então, ó, falamos do CPAP. Falamos da Venturi, tá? Da máscara de Venturi. Vamos ver agora o CPAP. Então, ó, vou ver na tela aí, ó. Tem aí, ó, CPAP. Gente, é quase que a mesma coisa que BIPAP e quase que a mesma coisa que VNI, tá? Tá vendo essa pessoa com uma máscara? Ela tá com uma máscara. Ela não está entubada, que a gente vai ver mais pra frente. Vou te dar outra imagem, ó. Tá vendo que tem aqui um senhor e ele tá com uma máscara? Tá vendo que tem uma maquininha aqui, ó, que o fisioterapeuta tá colocando essa maquininha? Essa maquininha, ela joga um vento para a pessoa. Ela joga um vento no nariz da pessoa. Já vou te explicar. Outra imagem, que a pessoa pode até dormir com essa máscara, tá? Dormir com essa máscara. Vem para mim. CPAP, BIPAP e VNI. É um aparelho que tem uma máscara. CPAP é uma sigla. CPAP, ó, Continuous Positive Airway Pressure. Olha, meu inglês tá bom, hein? Esse CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, significa pressão positiva contínua na via aérea. Que é a mesma coisa que BIPAP. O BIPAP é bilevel, né? Pressão que vai na via aérea. E o VNI é em português, né? Que é uma ventilação não invasiva. Ventilação, gente, é um outro nome que a gente dá para esse movimento, ó. Inspira, expira, inspira, expira. Esse movimento conjugado, ele pode chamar de ventilação. Então, professor, então eu posso dizer que quando eu faço assim, ó, eu estou ventilando? É um termo também chamado de ventilação. E por que é não invasiva? Porque a invasiva, ela invade o corpo. E tá vendo que essa não invade? É só uma máscara que fica ali, ó, recebendo um vento. Professor, para que serve isso? Não sei se você já andou de moto. Quando você anda de moto, a pressão do vento que vem no seu rosto, ela é muito grande. Parece que fica até difícil de respirar. O que isso está acontecendo? Esse vento, galera, que está recebendo pela máscara não invasiva, ele vai ajudar o pulmão da pessoa a voltar a ficar elástico. Ele vai ajudar o pulmão da pessoa a expandir, a aumentar e receber mais oxigênio. Vou te dar exemplo. A pessoa teve uma pneumonia. Ficou lá, vou exagerar, uns 15 dias com essa pneumonia. O pulmãozinho dela foi ficando menor, foi ficando fraco, foi ficando sem fazer a atividade dele. Quando você usa essa máscara não invasiva, vai treinar esse pulmão a voltar, a esticar novamente, a voltar a se expandir. É como se fosse um treinamento, tá entendendo? Então você vai ver pessoas recebendo aí esse alto fluxo de oxigênio sem precisar ser entubado, tá? Calma que já já você vai entender a intubação. Bora pro próximo.
Tá vendo aí, ó, esse desenho, ó, tá vendo uma maquininha que joga ali o oxigênio e joga ali pressão, mas a pessoa tá respirando, né? Ajuda ela a respirar. Tem gente que fala que é bem desagradável, tá? Próximo. Aí, ó, dois termos que a gente tem que ver. FiO2 e SPO2. O normal é de 92 a 100%, que é a saturação de oxigênio. Vamos olhar no aparelhinho, ó. Esse aparelhinho aí, ele mede, ó, a SPO2, ó, 98%. Tá vendo aqui, ó, 98%. Professor, o que é aqui embaixo? Aqui embaixo é a frequência cardíaca, ó, que tá 78, tá? Vamos devagar. Vem pra mim. Vamos devagar. Seguinte. Existe esse aparelho que ele consegue medir, que a gente põe na ponta do dedo, ele consegue medir o quanto de oxigênio tem dentro de você. O quanto de oxigênio tem nas suas hemácias. Viu como foi importante estudar anatomia, fisiologia? As hemácias, gente, no nosso sangue, dentro dela tem hemoglobina. Ah, professor, não estou entendendo é nada, ó. Existe uma célula dentro de você do sangue que ela é vermelha. Por isso que dá a coloração vermelha do sangue. O nome dela é hemácia. Dentro da hemácia tem 4 hemoglobinas. Dentro da hemácia tem 4 hemoglobinas. E daí, professor? Elas que pegam o oxigênio e vão distribuir o oxigênio para o seu corpo. Eu te falei, e você sabe, sem oxigênio ninguém vive. Você vive sem oxigênio? Eu não vivo sem oxigênio, ninguém vive sem oxigênio, tá? Então, resumindo, esse aparelhinho, ele mede o quanto de oxigênio tem lá na sua hemoglobina. O normal, professor, eu tenho que decorar o normal? Tem, você tem que decorar o normal. O normal é de 92 a 100%. 92 a 100% é o normal. Significa, vou te dar um exemplo. Professor, quando o aparelho dá 100%, o que significa? Significa que 100% das suas hemoglobinas estão carregando oxigênio. Isso é bom. 92% eu tô ruim? Não, porque o normal é de 92 a 100% de oxigênio, tá? Então a primeira coisa é isso. Só que no aparelhinho tá escrito lá SPO2. Então anota aí, ó. Professor, o que é SPO2? É a mesma coisa que saturação de oxigênio. Saturação, você já ouviu alguém falar assim, ó, tô saturado de você. Tô saturado de você. Saturado é cheio, tô cheio de você. A saturação de oxigênio, o normal é de 92 a 100%. Tem essas duas siglas, SPO2 ou SAT-O2, é a mesma coisa. É essa que você está vendo na televisão do coronavírus, que a pessoa mede o quanto de oxigênio. Quanto que é o normal? De 92 a 100%. Gente, tem gente com coronavírus que chegou a 80%. 80 é muito baixo, cara. 79 é muito baixo. O normal é 92, ó. 92 a 100%. A pessoa chega lá, ó, com 79 de oxigênio, é muito baixo, tá? Tá dando para você entender? Esse aparelhinho, ele tem um nome. Tudo tem um nome, cara, na nossa área. O nome dele é oxímetro. Oxímetro. Por que ele chama oxímetro? Metro é medida. Oxi é oxigênio. Oxímetro. Oxímetro. Oxi de oxigênio, metro de medida. Ele mede o oxigênio, então ficou oxímetro, tá? Oxímetro. Beleza? Vamos ver um outro oxímetro, ó. Eu tenho um oxímetro no monitor, gente. Você vai aprender esse monitor mais pra frente, tá, gente? Calma, relaxa, relaxa. O foco é aqui, ó. Tá vendo esse 98%? Tá normal. Essa é a saturação de oxigênio do paciente, ó. Que eu vejo através desse aparelhinho aqui, ó. Desse aparelhinho aqui, ó. Que é o oxímetro, ó. Tá 98%. 98 está normal. 98 está normal, tá? Vem pra mim. Deu pra entender o que é a VNI, que é essa máscara de CPAP? Não entendeu? Vou te dar uma dica. Pausa o vídeo
e ver de novo. Tem pessoas que não entendem e simplesmente falam, ah, professor, eu não entendi nada. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que assistir o vídeo uma vez, duas vezes, três vezes o mesmo vídeo. Por isso que a gente dá para vocês um vídeo mais curto, porque não é para você ver o vídeo uma vez só. Você tem que ver o vídeo várias vezes para você ir captando, entendendo a mensagem, ok? Vamos para a última de hoje. A última de hoje é intubação. Tá se falando muito na televisão de intubação, tá? Então vamos ver o que é essa alto fluxo de oxigênio por intubação? Vamos ver aí, ó. Primeiro, começa com o ventilador mecânico. Esse, gente, é um dos mais antigos ventilador mecânico. Olha o tamaninho dele, ó, ele é pequenininho, tá? Ele tem mais ou menos aí, sei lá, 20 centímetros, bem pequenininho e bem antigo, tá? Eu trouxe essa imagem do pulmão. Olha essa imagem do pulmão como tá diferente, gente. É um edema agudo de pulmão. Tem água aqui no pulmão. Olha o que acontece se você não cuidar do paciente. Enche o pulmão, olha, nem quase dá para ver o pulmão. Esse paciente aqui, ó, ainda dá para ver um pouquinho do pulmão dele, E a gente diz que é uma oxigenoterapia invasiva. Vem para mim. Ó, seguinte. Tem pacientes que estão mais graves. Exemplo, coronavírus. Exemplo, edema agudo de pulmão. Vou te explicar o que é edema agudo de pulmão. Ó, edema. Lembra que edema, eu te ensinei que edema é inchaço? Professor, mas o que é um inchaço? Quando minhas pernas tá inchada, o que tá acontecendo? É líquido, é água. Tanto é que às vezes sua perna tá inchada, quando você coloca ela para cima ou quando você dorme à noite, aquele líquido volta a circular pro seu corpo e você acorda com o pé desinchado. Vou te dar um exemplo. A pessoa lá, ela calça, a menina calça lá 40, né? Tem um pé 40. Ela quer comprar um sapato 36, cara. Ela compra o sapato 36, vai caber, vai caber. Aí ela coloca aquele sapato 36, fica o dia inteiro com aquele sapato. Nossa, o membro fica edemaciado. Aí ela chega em casa, joga o sapato na parede e fala, nunca mais eu uso sapato. Aí ela dorme. Quando ela acorda, ela faz o quê? Usa o sapato de novo. O que isso significa? Que esse edema diminuiu, esse inchaço diminuiu. O que é esse inchaço, esse edema? Líquido. Professor, o que é edema agudo de pulmão? É água dentro do pulmão. É água dentro do pulmão. Se essa água está dentro do pulmão, eu preciso de um ventilador mecânico. Eu preciso de uma ventilação invasiva. Gente, para você ter uma ideia, o quanto de oxigênio vai, o ventilador mecânico ele pode oferecer 100% de oxigênio. 100% é tudo, é muito oxigênio. Vamos voltar para você lembrar? Se você quiser anotar, gente, já não vou ficar falando. Quer anotar? Anota minha aula aí que tem bastante coisa. Ó, quanto que é alguém normal, que não tem problema nenhum? 21%. Baixo fluxo, 24%, 30%. Máscara de Venturi, que nós estudamos hoje, pode chegar a 50%. Agora eu tô falando de intubação. A intubação chega a 100%, cara. 100% de oxigênio. É muito oxigênio. Professor, eu respiro... Não, a gente respira 21%. Num paciente de UTI... Um paciente que está entubado, ele chega a respirar 100% de oxigênio. Por isso que a gente diz que é oxigênio alto fluxo. Agora você está entendendo. Tem gente que no começo da aula já quer entender a aula toda, mas agora quase no finzinho da aula que você está entendendo o tema da aula, tá? Vamos ver mais um slide, ó. Materiais para intubação, ó. Gente, eu só coloquei os básicos, tá? Materiais básicos para intubação orotraqueal. IOT é intubação orotraqueal. Vai usar todos os EPIs e medicamentos do carrinho de emergência, um tubo traqueal, fio guia, laringoscópio, dispositivo bolsa-válvula máscara, fluxômetro, fixador ou cadarço, ventilador mecânico. Vem pra mim. Gente, eu só coloquei o básico, mas professor, é aula de técnicas, nós temos que saber todos os materiais de intubação. Mas não é o momento.
Não é o momento, porque vocês vão ter aula mais pra frente, lá quando você estiver no técnico, pode ser comigo ou com outro professor, você vai ter aula de urgência e emergência. E aí vai ter aula de pacientes na UTI. E lá você vai ter que decorar esses materiais. Hoje não é para você decorar, é para você ir se familiarizando, para você ir identificando materiais. Você viu que no slide eu coloquei EPI? Foi de propósito, porque eu quero que você comece a pensar o que é um equipamento de proteção individual EPI, que é uma coisa que você já tem que estar estudando e sabendo. Luva de procedimento é um EPI, máscara cirúrgica é um EPI, óculos de proteção é um EPI, aí tem gorro, propé, várias coisas eu não coloquei de propósito. Porque eu quero que você comece a pensar, que eu não dê tudo mastigadinho para você. E aí eu coloquei uns materiais básicos, tá? Os básicos para intubação são esses que eu coloquei. Falta material? Falta. Mas é para vocês se acostumando, tá me entendendo? Bora pro próximo. Então vamos lá. Ah, desculpa, antes de ir pro próximo, eu vou te mostrar, porque tem alguns materiais aí que você leu e você falou, professor, você tá falando do quê, meu? Então eu vou te mostrar os materiais, vão começar a aparecer, não todos, tá? Mas foca no que eu estou te apresentando hoje. Vamos lá. Ó, vamos ver alguém sendo entubado? Vamos ver alguém sendo entubado? Vamos lá, passo a passo, ó lá. Veja que primeiro a pessoa tá com isso daqui. Gente, antigamente ele chamava isso aqui de ambu. Mas isso aqui é um dispositivo bolsa válvula máscara. Dispositivo bolsa válvula máscara. Por quê? Ele tem uma bolsa, tem uma válvula aqui, ó, e tem uma máscara, tá? Por isso que ele chama dispositivo bolsa válvula máscara, que o povo chamava pela marca de ambu. Isso aqui é o tubo traqueal ou cânula traqueal, tá? Tubo traqueal ou cânula traqueal. Esse tubo, gente, vai ser introduzido dentro do paciente. Vamos pro próximo. Aqui, ó, tubo traqueal. Tá vendo que o tubo traqueal, ele vem, ou orotraqueal, né? Ele vem da da boca e vai até a traqueia, ó, tá vendo, ó? Ele vai, entra pela boca do paciente e vai até a traqueia para jogar oxigênio alto fluxo. Aqui é um médico no centro cirúrgico, ele entubou o paciente, tá vendo que ele tá com um cadarço aqui, ó, para fixar, prender esse tubo na pessoa, tá? E aí esse tubo, depois de fixado, vai colocar ele no ventilador mecânico. Vem pra mim. Eu vou te explicar bem brevemente, mas já já eu vou te dar uma atividade que você vai ver alguém sendo entubado. O resumo é o seguinte, esse tubo ele é colocado na traqueia. E aí ele é preso aqui para não ficar saindo, né, gente? Já pensou que desconfortável? Sai o tubo, tem que colocar de novo, tá? Esse tubo ele é colocado com um aparelho chamado laringoscópio. Calma, você vai ver lá no vídeo. Laringoscópio é de ferro, tá? Para colocar. Coloca na boca do paciente, gente, esse tubo entra pela boca e termina na traqueia. Por isso que ele pode ser chamado de tubo orotraqueal, tubo traqueal ou tubo traqueal. Tubo ou cânula, eu queria dizer cânula, gente, eu errei, eu confesso que eu errei. Ou cânula traqueal, porque é uma cânula, tá? Mas eu acho mais legal chamar de tubo traqueal, porque ele é um tubo que fica onde vai ser alocado aonde? Na traqueia, ok? Vamos ver aí, ó. Ah, e o ambu, que é aquele que você já viu em filme, né? Que na verdade você não pode apertar ele com as duas mãos. Você aperta com uma mão e a outra mão fica lá no rosto do paciente segurando a máscara. Que muita gente já ouviu, pega o ambu. Ambu é uma marca, tá? E a gente não chama nada de marca. Você viu que ele tem uma bolsa, uma válvula e uma máscara. Por isso que ele chama dispositivo bolsa, válvula, máscara, tá? Bora pra frente. Aí, gente, olha um paciente na UTI, gente. Aqui tá o paciente, esse é o ventilador mecânico, tá? Isso aqui é uma máquina de hemodiálise, tá? Não tem nada a ver com a aula de hoje. Aqui é o ventilador mecânico e o paciente está recebendo aqui oxigênio alto fluxo até 100% de oxigênio. E o velhinho, né, que eu te mostrei, esse é o mais velhinho de todo, o Bird Mark 7, tá? Velhinho.
Outro ventilador mecânico para você olhar aí, ó, ventilador mecânico e a tela do ventilador mecânico com vários números que você ainda vai aprender, não é o tema da aula de hoje. Outro ventilador mecânico, outra tela de ventilador mecânico, tá? Objetivo da oxigenoterapia de alto fluxo: autonomia respiratória, prevenir a fadiga respiratória, desmame e voltar para o 21%. Vem para mim para a gente acabar. Seguinte. O paciente que ele está em ventilação mecânica, professor, por que a pessoa tem que ser entubada, colocada um tubo e ficar em ventilação mecânica? Porque está tão difícil para ela respirar, que ela precisa de uma ajuda. Ela precisa ser sedada, ficar tranquila e alguém fazer essa ventilação por ela. Lembra que ventilação é a mesma coisa que você aprendeu de respiração? Eu estou te ensinando que é ventilação. Por isso que o aparelho chama ventilador mecânico. Vamos resumir para você entender? Pensa, se você que não é acostumado a correr, eu não sou acostumado a correr. Se eu falar para você assim, ó, vamos dar 40 voltas no quarteirão. Você fala, ah, moleza, pô, vamos lá. Meu, eu acho que na segunda volta no quarteirão, meus músculos da perna vão estar todo dolorido. E eu vou falar, não quero mais correr. Porque tem tanta dor no meu músculo da perna que eu não quero mais correr. Agora, imagina alguém com coronavírus, por exemplo. Estou falando porque está acontecendo muito. Ela tem que respirar tão rápido, porque ela não está conseguindo, que os músculos cansam. Gente, cansa tanto que a pessoa pode parar de respirar, de tanto cansaço, de tanta fadiga. Para isso não acontecer e ela até pode morrer, falecer, o que se faz? Ceda essa pessoa, deixa a pessoa dormindo e o ventilador mecânico vai ventilar por ela. Professor, você quer me dizer que sem o ventilador mecânico nessas pessoas, elas parariam de respirar? Parariam de respirar de tanto cansaço, gente, e iriam a óbito. Para fechar, lá no começo, a gente viu, por exemplo, máscara de Venturi. Máscara de Venturi, 50% de oxigênio só. E o ventilador mecânico? Ele pode ser 60, 70, 80, 90, até 100% de oxigênio para esse paciente que está mais grave, tá? Só fique tranquilo que esse tema de intubação e ventilação mecânica você vai ver mais aprofundado no final do técnico, cara, no final do seu curso. A nossa intenção hoje é você entender que quando você for para estágio, você vai ver pacientes, desde o que a professora falou, com catéter de oxigênio tipo óculos, com máscara de oxigênio, recebendo inalações. E agora comigo você viu o quê? Você viu máscara de Venturi, você viu ventilação não invasiva, que o pessoal chama de CPAP, e agora, para finalizar, ventilação mecânica. Aguarda aí que já eu solto a atividade em um videozinho curtinho. Já vou te dar o spoiler. Nesse videozinho você vai ver alguém sendo entubado. Presta bastante atenção para fazer a atividade de hoje. Tá sendo um prazer estar com vocês. Um beijo a vocês, um beijo à professora Márcia. Vejo vocês semana que vem. Beijo e tchau.